Quando Ângela liga o rádio de casa, o dial já mostra a frequência. Ela é uma autêntica representante dos ouvintes de carteirinha, fissurados pela Rádio Alvorada. Eu comecei a ouvir a rádio desde 2002 para cá, que quando foi no aniversário de 15 anos que eles trouxeram o cantor Daniel. Aí eu já ouvia, só que como eu sou muito fã dele, aí abaixo desse dia em diante eu fiquei mais ligada ainda, né? Eu comecei a ouvir a rádio da Nazaré Silva, a partir de 6 até as 8, aí quando entra a Leilinha, aí assim por diante, o Moisés, o Alain, até no domingo. E na hora das promoções, ela nem liga para essa montanha de cartas concorrentes. Já ganhei blusa, já ganhei CD, já ganhei ingresso, já ganhei um monte de coisa, já ganhei cursos. Do outro lado, Mônica Cardoso, ex-locutora, sentia na pele o carinho de tantos ouvintes e, consequentemente, a responsabilidade nas costas, ou melhor, na voz. A relação é uma relação muito boa, é uma relação muito amigável, é uma relação de cumplicidade. É incrível como nos chegavam cartas contando relatos, acontecimentos, coisas da vida, como se a gente fosse amigos íntimos. E ainda hoje, depois de 7 anos que eu já saí do rádio, ainda hoje as pessoas me param na rua e dizem, quando eu falo, você está trabalhando no rádio, não já? Eu conheço você pela voz, eu ouvia. Então, ainda continua essa relação de amizade, essa relação de cumplicidade. Cumplicidade que não media distância. Amarante, Francisco Aires, Landry Salles, Nazaré, eu recebia carta desse pessoal todo. O interior também, muitas cartinhas do interior, eles participavam bastante. E assim são milhares de histórias nesses 25 anos. A Alvorada FM entrou no ar em 1987, fruto da visão futurista do então senador João Lobo. Era a primeira emissora FM do centro-sul do Piauí, uma das primeiras do estado. Uma novidade que os pioneiros Alan Carlo e Renato Rocha, até hoje funcionários da emissora, viveram naquela época. Em 87, quando a rádio entrou em fase experimental, aí a gente ficou aqui, eu, o Abrãozinho, né, que é filho do saudoso Abrão Freitas, e o Alan. E a gente revezava aqui nos horários apenas para botar música em fase experimental. E o senador, então, o senador João Lobo, que é o patriarca aqui da emissora, a quem Floriano deve muito de ter trazido a primeira emissora FM do estado, do interior do estado. Renato também acompanhou de perto programas que duraram muitos anos, como o Clube do Pagode, que está no ar há pelo menos 15 anos. A ideia inicial, nos anos 80, aproveitando aquele pool do pagode que apareceu Raça Negra, apareceu o Grupo Raça, muitos grupos de pagode se formaram. Então, o então locutor aqui dos domingos, que era o Evaldo Costa, que é irmão da Graça Costa Silva, na época diretora da emissora, teve uma ideia que passou para mim, que a gente podia fazer 15 minutos assim, de pagode. Eu aceitei a ideia e a gente começou. Então, sempre eu fazendo a produção, sempre eu orientando, dando os discos, mandei buscar discos em São Paulo. Passou também o Moisés Alves, né, que colaborou muito comigo, mas teve que sair também em decorrência do trabalho dele no dia a dia. Então eu fiquei sozinho no Clube do Pagode. O Ibama queimou ontem material de caça e pesca avaliado em mais de 100 milhões de cruzeiro. João Raimundo se emociona ao ouvir sua voz no jornal da emissora quase 22 anos depois. Entre os programas que fez, o Repórter Alvorada era o que mais dava trabalho. Fazia a reportagem, fazia a pauta, fazia a redação e fazia a apresentação. Às vezes chegava na hora da apresentação do jornal, já em cima da hora, suado, não tinha nem uma bicicleta para andar, tinha que pegar carona. E chegava suado em cima da hora para abrir e apresentar o programa, né? A gente tinha que improvisar as cabeças das notícias todas para poder jogar as entrevistas, né? Não tinha internet, não tinha computador. Ele pegava um gravador de cassete, né? Até subir na torre para trocar a lâmpada eu fiz. Quem comandava a equipe sabia que a rádio era soberana, integrante de cada família, numa época em que a tecnologia ainda se descobria. Não tinha essa vamos dizer, concorrência dessa multimídia tão grande que é hoje, né? Há 25 anos atrás. Então não tinha pendrive, não tinha CD, enfim, não tinha essa tecnologia toda. Eu sou muito orgulhoso de ter participado
da história da rádio. Se fosse para eu definir com 2 palavras, uma escola. A Rádio Alvorada, para mim, foi uma escola, eu acredito para outros profissionais que aqui passaram, que inclusive aqui estão. Uma escola mesmo. A partir deste microfone, muitos profissionais de sucesso já foram exportados, como Euvaldo Costa, Renilson Souza e Léo Rabelo, hoje em Fortaleza, Rabelo Júnior em Teresina, João de Deus em Recife, Evaldo Pacheco e Cleiton Marinho em São Luís, além de Rony Costa, que já percorreu várias rádios do Brasil, Felipe Santolia e Gilberto Júnior, que depois se transformaram em repórteres e apresentadores de TV e até prefeitos. Serviu como uma escola para que eu pudesse ter experiência, até mesmo para passar algum tempo fora. Tive algum tempo fora, depois retornei à Rádio Alvorada FM e tive todo o orgulho, né, e me sinto honrada de ter feito parte dessa história da Rádio Alvorada FM. Quem vê o velho gravador de rolo e alguns aparelhos antigos esquecidos, os empoeirados discos de vinil, cassetes e CDs, talvez não saiba, mas a Alvorada FM também fez história na tecnologia do rádio. Foi a primeira emissora do Piauí a usar o computador no estúdio e saiu na frente na transmissão via internet de Floriano para o mundo inteiro. A primeira dificuldade que nós tivemos foi em colocar a Rádio Alvorada para funcionar 24 horas por dia. Logo depois nós tínhamos uma grande dificuldade, que era conseguir as músicas, conseguir os discos, essas coisas todinhas, porque naquele tempo a gente tocava em vinil, nos discão de vinil que tinha, aí nós fomos evoluindo, fomos para a caceteira. Só que aí nós tivemos uma ideia de colocar a rádio toda informatizada, colocar a nossa programação pelo Digirádio. Nós fomos a primeira rádio do interior do estado, não, praticamente do Nordeste, a colocar o sistema Digirádio, que era informatizar a programação de rádio dentro do Piauí. Na área de eventos, a Alvorada FM também trilha um longo caminho. Muitos dos artistas que tocaram na rádio já vieram para Floriano. A gente trabalhou com bandas grandes como Magníficos, Lagosta Bronzeada, que foi um grande sucesso, Banda Líbanos, Banda Tropicália, mas estouramos a boca do balão quando trouxemos Calypso, que foi estava na ponta da agulha, foi o ano que Calypso estourou. Nos 15 anos nós trouxemos o Daniel, e antes trouxemos outras vezes, em outros aniversários, já havíamos trazido Amado Batista 2 vezes, em 2 aniversários diferentes. Ou seja, a gente traz aquilo que o público está querendo ouvir, está querendo conhecer, o artista que está sendo muito pedido. O povo estava pedindo Léo Magalhães, nós trouxemos Léo Magalhães. Na época, em 1994, nós fizemos um trabalho em cima do carnaval, que não existia mais carnaval aqui em Floriano. Nós começamos a colocar o carnaval da Alvorada lá. Aí a prefeitura viu que aquilo ali era um pedido do público, do povo, e aí eles começaram, que na época era o prefeito, era o Manel Simplício, ele começou a colocar as bandas, os trios, as coisas para o carnaval. E é hoje o sucesso do carnaval que é aqui em Floriano. E agora nós estamos inventando uma outra história, que é a Balada do Busão. E para fazer funcionar tudo isso, tem muita gente por trás do microfone que ajuda a cumprir uma missão nada fácil. Nós temos feito muita coisa nesse entorno de diversão, entretenimento, programas educacionais que a gente já teve vários. O resgate da regata de Canoas à Vela, incentivando então o esporte, o turismo, a renda, a geração de renda para os comerciantes locais, né? Tudo isso. Boa tarde para a galera que acompanha a nossa programação em casa, você no trabalho. Muito obrigado pelo seu carinho e atenção. Lembrando que a Rádio Alvorada FM em breve faz mais um aninho de existência, de muito sucesso e de muita alegria aí a nossa população florianense e região.